Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui com vocês no canal Resenha Rubro-Negra, para a gente poder falar sobre Flamengo e Bahia, podermos falar sobre o andamento das negociações do Flamengo com a Lazio, colocar cada ponto, tintim por tintim, para vocês entenderem o que está rolando nesse exato momento. Vocês sabem que o Flamengo pretende contratar o Marcos Antônio. Também quero falar com vocês a respeito, mais uma vez, da arbitragem. Quero mostrar um lance muito interessante que aconteceu no vestiário do Flamengo pós-jogo contra o Atlético do Paraná. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, inclusive do terreno do gasômetro também, tá, pessoal? Então fica até o final do vídeo pra você não perder absolutamente nada. Olha só, Marcos Antônio, provável reforço do Flamengo, terreno do gasômetro, tudo sobre Bahia e Flamengo, desfalques, quem tá voltando, quem não tá, como é que o Bahia vem jogando, como que o Bahia joga. Tudo isso você vai assistir aqui agora. Então relaxa aí na sua cadeira, chama os amigos, ó, mais importante, se inscreva no canal também, tá? Coloca nos comentários a sua opinião, mas chama geral para se inscrever aqui no canal. O Resenha Rubro-Negra precisa continuar ativo e crescendo pra gente continuar aqui com vocês, beleza? Então não esquece daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Bom, nação, durante o jogo, o Flamengo contra o Atlético do Paraná, claro, né? O Flamengo teve muita garra, muita vontade, a gente já falou muito sobre isso aqui, a gente já enalteceu bastante o elenco rubro-negro aqui, mas essa garra refletiu-se também no vestiário do Flamengo. Gerson, mais novo capitão rubro-negro, agora pede a palavra e fala muito bem. O Gerson me emocionou ao chegar no vestiário e proferir essas palavras aqui nas pias só. Parabéns pelo empate, a gente sabe como é difícil essa competição. O importante é sempre estar pontuando, é um jogo muito difícil. Aonde no meu modo de ver fizemos um grande jogo. Acho que a gente merecia até sair com a vitória, tivemos chance de ele abrir o placar. Tomamos o gol, não desistimos da partida, fomos lá e empatamos. Nós parabéns porque o Everton, parabéns sempre pelo trabalho. Quando você vai lá, trabalha firme, surge a oportunidade, você vai lá e dá para comunicar. Parabéns. Sensacional, gente. Sensacional ele ter chamado o Everton Araújo e ter falado para ele: quando você trabalha, se dedica, as coisas acontecem. O Gerson tá de parabéns. Melhorou muito o seu futebol, não tá cometendo os erros que cometia no início do ano, quando jogava de segundo volante. Ele tem jogado de segundo volante a pedido do Tite, porque afinal de contas, com a lesão do Alan e do Igor Jesus, a gente ficou sem meio de campo para poder usar. Ele tirou ele lá da meia direita, quase uma ponta direita, voltou ele para segundo volante e ele não tem dado brecha pra gente criticar. O Gerson melhorou bastante como um líder dentro e fora de campo, e fora de campo tá melhor ainda como capitão da equipe do Flamengo, com belas palavras, incentivando bastante a nação rubro-negra. Eu tenho ficado muito feliz com o Gerson. E quando o time tá com esse ambiente mais leve, mais solto, mais descontraído, fica fácil dos crias jogarem, né? É o que aconteceu com o Everton Araújo, que meteu lá uma cabeçada, fez o gol do empate, que eu vivo chamando de gol da vitória, porque do jeito que foi esse empate contra o Atlético do Paraná, foi simplesmente sensacional para nós. E eu digo que foi o gol da vitória, até pelos erros de arbitragem que ocorreram durante todo o jogo. Tanto o Flamengo quanto a equipe do Atlético do Paraná fizeram representações contra o árbitro Anderson Daronco na CBF e na comissão de arbitragem. Sabe o que as duas entidades decidiram? Prestigiar o árbitro. Daronco está escalado para a próxima rodada para apitar Palmeiras e Red Bull Bragantino. Nada vai acontecer com o árbitro. Até algumas pessoas ficam me interpelando direto e reto. Eu recebo esse tipo de pergunta: Fabrício, por que os árbitros não dão declarações depois dos jogos? Por que a gente não fica sabendo dos caras o que eles pensaram durante o jogo? Bom, consultando algumas pessoas bem próximas da CBF, jornalistas que cobrem o dia a dia da CBF, mais experientes que eu até, o que eles me dizem é o seguinte: o árbitro, a CBF, por tradição no Brasil, a maneira do árbitro se comunicar com a imprensa é através da súmula. Ali está registrado todas as decisões que ele tomou no campo e por que ele tomou essas decisões. A súmula, ela já é um veículo de transparência, ou seja, de livre acesso para mim, para você. Não precisa ser jornalista para poder ver a súmula, não. Basta ir lá no site da CBF, procurar o campeonato, o jogo, e a súmula vai estar lá. Então, o meio de comunicação da arbitragem com a imprensa e com a população em geral é através da súmula. Até porque a CBF tem um receio de que o árbitro possa tropeçar nas palavras, ser mal interpretado e acabar gerando mais polêmicas do que esclarecimento. A CBF tem todo um código de conduta para arbitragem. O árbitro, por exemplo, não pode
pode ter tatuagens à mostra, exceção feita justamente para o Daronco, que já ingressava o quadro da CBF com as suas tatuagens antes dessas normas saírem. O árbitro não pode ter o nome sujo, sabe aquela paradinha de ficar devendo uma continha ou outra ali no SPC? Os caras não podem. Então tem uma série de conduta ética que a arbitragem tem que seguir para que possa efetivamente trabalhar à frente da CBF, tá? Então, por isso, a comunicação, para aqueles que me perguntam, a comunicação do árbitro com geral é através das súmulas. Fora isso, eles não vão falar jamais com a imprensa nem com ninguém. É assim no mundo todo, beleza? Mas, nação, aquele recadinho que eu sempre gosto de trazer para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, você que está precisando de grana, está precisando de uma renda extra aí, seu FGTS está lá parado, patrão. Acione a Mais Ágil através do link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil e se tudo tiver certinho, no máximo em 10, 12 horas o seu dinheiro vai estar na conta. E aí você vai resolver aquela pendência financeira. Tem escola das crianças para pagar, tem carro para consertar, tem viagem para fazer, tem casa para dar manutenção, tem dívida para pagar. Então, rapaz, tá dando mole, vai lá e fala com a Mais Ágil. Eu sempre recomendo a Mais Ágil para vocês, porque todos aqueles inscritos que foram lá e clicaram no link, me retornaram falando que não tiveram problemas nenhum com a Mais Ágil, que a coisa aconteceu assim, ó, bem rapidamente. São muitos os elogios para a Mais Ágil. Por isso eu continuo recomendando para vocês. São mais de 2 anos recomendando a Mais Ágil para vocês. E a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Bonas, amanhã é dia de jogo do Flamengo. Hoje a gente tem que ficar de olho no jogo do Botafogo contra o Atlético do Paraná. O primeiro contra o quarto colocado. A vitória para um dos dois lados faz com que o Flamengo tenha mais pressão ainda no jogo de amanhã, porque a vitória para qualquer um dos lados deixa o Flamengo aí mais longe um bocadinho da primeira colocação. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo vai a 22 pontos. 9, 21, isso mesmo, 22 pontos. E aí o Flamengo não alcançaria, mesmo com a vitória sobre o Bahia, o primeiro lugar nessa rodada. Se o Atlético do Paraná vencer, o Atlético vai a 20, também ultrapassa o Flamengo. O empate com o Bahia já nos daria de volta a segunda colocação, mas não é o que a gente quer se distanciar desse pelotão aí. Então é torcer para Botafogo e Atlético do Paraná empatarem hoje, se não me falha a memória, hoje o jogo é às 19 horas, horário de Brasília, sempre, né? E amanhã vencer o Bahia. Agora, como vencer esse Bahia? Vamos dar uma olhadinha em tudo dessa partida que vai acontecer amanhã. Já falei ontem, eu falei para vocês sobre a arbitragem, o Braulio é um bom árbitro, o Flamengo tem sorte com ele. Agora, os dados de Flamengo e de Bahia. A partida é amanhã no Maracanã, dia 20 de junho, às 20 horas. O Flamengo tá no segundo lugar com 18 pontos, o Bahia tá na terceira colocação com 18 pontos. O Flamengo marcou 13 gols, o Flamengo marcou 16 gols e o Bahia marcou 13. O Bahia sofreu 9 gols e o Flamengo sofreu 8 gols. Os destaques do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro são Luiz Araújo e Everton Cebolinha, são os jogadores que vêm conquistando as maiores notas nos sites que dão notas para jogadores por partida. E do lado do Bahia, Everton Ribeiro e Cauli. Os artilheiros do Flamengo são Pedro, o Dom Pedrão e o Luiz Araújo. Cada um desses jogadores marcaram 3 gols. Do lado do Bahia, o Everaldo, reina absoluto, com 4 gols marcados. Os garçons de cada equipe, os líderes de assistência. No Flamengo, Dom Pedrão é o jogador que mais deu assistências no certame nacional, 3. Lá no Bahia, Everton Ribeiro e Cauli também deram 3 assistências cada um. Participação em gols. Olha o Dom Pedrão de novo. 6 participações em gols pelo lado do Flamengo. Cauli, 4 participações em gols do lado do Bahia. Finalizações por jogo. No Bahia, um velho conhecido do Flamengo, Jean Lucas, tem 2,6 finalizações por jogo. Já do lado do Flamengo, precisa falar. Dom Pedrão, 2,7 finalizações por jogo. O Flamengo costuma manter a posse de bola em cerca de 56% por jogo. O Bahia também é um time que gosta da posse de bola e mantém a bola presa consigo por 50,9% do tempo nos seus jogos. Passes certos por jogo, mais um equilíbrio entre as duas equipes aí. 384 do lado do Mengão, 383 passes certos por jogo do lado do Bahia. Passes certos no ataque, aquele passe para frente, aquele passe no campo de ataque. 204 passes certos para o Flamengo, 194 passes certos para o Bahia.
bolas longas por jogo. E entre parênteses, o percentual de acerto. O Flamengo costuma fazer 19 bolas longas por jogo. Acerta um pouco mais da metade, 52%. Já o Bahia faz menos lançamentos, menos bolas longas, 13 por jogo na média. E acerta menos também, 44,6%. O esquema tático preferido do Tite é o 4-3-3. O esquema tático preferido do Rogério Ceni é o 4-1-3-2. Então, esses são os números de Flamengo e de Bahia. Dá para perceber que vai ser um confronto bem equilibrado. E vai ser equilibrado porque nós estamos sem os nossos 5 jogadores. Varela, Arrascaeta, Nico, Matias Vinha com a seleção do Uruguai e o Eric Pulgar com a seleção chilena. O Bahia tem um desfalque por conta de seleção. É o Santiago Arias, que está com a seleção colombiana. Prejuízo muito maior para nós, que torna a partida mais equilibrada justamente por conta deste prejuízo que a gente tem dos 5 convocados. Mas não adianta reclamar mais, né, gente? É assim que tem que ir, é assim que tem que fazer. A única coisa que eu reclamo mesmo é da sua inscrição. Se você não se inscreveu e não pediu geral para se inscrever, aí eu fico aborrecido, porque aí não tem como o canal sobreviver. Então eu tô contando muito com a sua ajuda, com a sua colaboração na inscrição e no convencimento dos seus amigos para se inscreverem aqui também. Curta, comenta e compartilha, inclusive, sobre os dados que a gente está trazendo aqui do Flamengo e do Bahia. Valeu? Bom, as prováveis escalações, tá? De Bahia e de Flamengo. O Mengão queridão vem com o Rossi, Wesley na lateral direita, uma modificação na zaga, sai Fabrício Bruno, que tomou o terceiro cartão amarelo, entra Léo Pereira. Então, Davi Luiz na direita, Léo Pereira pela esquerda, Ayrton Lucas volta pelo lado esquerdo, tá treinando com desenvoltura sem problema nenhum. Léo Ortiz ainda deve ser mantido na posição de cabeça de área, porque o Alan, que também vai pro jogo, ainda tá fora de forma, né? Sem ritmo de jogo. Então é mais prudente utilizar o Léo Ortiz, que fez uma excelente partida contra o Atlético do Paraná. O Flamengo só vai mudar o Léo Ortiz se o Léo Ortiz sentir alguma coisinha de hoje para amanhã, o que não vem sendo o caso. Aí ele pode sair e o Alan vai pro sacrifício. Gerson deve ser mantido como segundo homem de meio de campo, capitão da equipe, e o Lohan, o grande meia armador. Gente, fazia tempo que eu não vi um moleque do Flamengo assumir tamanha responsabilidade com tanta desenvoltura igual o Lohan tá atingindo. As partidas que o Lohan vem fazendo como titular, se eu tivesse que dar uma nota por jogo, todas as notas ficariam acima de 8, vocês concordam comigo que o Lohan tá apresentando um futebol acima da média, muito bom mesmo? Comentem aqui que eu quero saber, tá? Luiz Araújo, por merecimento, deve voltar a ser titular com a camisa número 7 pela direita. Everton Cebolinha tá voltando pelo lado esquerdo com a número 11. E o Dom Pedron, olha, na questão do Dom Pedron, pode ser que ele entre como titular. Vocês viram os números, como ele é importante para a equipe do Flamengo. Ele é extremamente importante, tem números maravilhosos pelo Flamengo, mas por causa de uma sobrecarga, pode ser que o Gabriel venha como titular, tá? O Tite já vem testando o Gabriel como titular faz tempo, por causa dessa situação de sobrecarga aí do Pedro. O Flamengo que vem num 4-3-3. O Bahia, do Rogério Ceni, vem com o goleiro Marcos Felipe, 22 no gol, uma linha de 4 defensiva com Gilberto, número 2, 3 pro Gabriel Xavier, 5 pro Rezende, que é meio de campo, mas tá jogando improvisado ali na zaga, 46 na lateral esquerda, Luciano Juba. Aí vem os caras com o volante Caio Alexandre, 19, uma linha de 3 excepcionais meio-campistas, pela esquerda, Jean Lucas, número meia dúzia, pela direita, aquele menino que a gente não conhece, né, estreante no Brasileirão, coração até dói, camisa número 10, Everton Ribeiro, e na meiuca ali, o número 8, Cauli. Gente, sério, é um dos melhores meios de campo do Brasil, tá? Top 5 com certeza. No topo, Flamengo, com Alan ou Eric Pulgar, Nico e Arrascaeta. Meio de campo do Palmeiras é muito bom também. E o do Bahia, com certeza, top 5, se não for top 3 ali do Brasil, porque eu acho esses jogadores do Bahia mais habilidosos, por exemplo, do que os meio-campistas do Atlético Mineiro. Acho bem mais habilidosos, com um potencial muito maior de arrebentar. Bom, do lado direito, camisa número 9, Beraldo, e do lado esquerdo, camisa número 16, Tassiano. Eles jogam abertos na fórmula que o Flamengo jogava lá em 2019. Olha só, é exatamente o time do Jorge Jesus. Aprendeu certinho o Rogério Ceni. Jorge Jesus, no lugar do Marcos Felipe, Diego Alves. No lugar do Gilberto, Rafinha. No lugar do Gabriel Xavier, Rodrigo Caio. No lugar do Rezende, Pablo Mari. No lugar do Luciano Jubá, era o Felipe Luiz. O nosso era o William Arão. Aí nós tínhamos o Gerson, que caía mais para a esquerda, aonde o Jean Lucas cai. O Everton Ribeiro, onde o Everton Ribeiro tá. E o Arrascaeta, onde o Cauli tá ali. O Gabriel mais aberto pela direita, Bruno Henrique mais aberto pela esquerda. Será que foi o Everton Ribeiro que soprou no ouvidinho do Rogério Ceni?
Ceni. Bom, essa formação privilegia e muito o futebol do Everton Ribeiro, que voltou a fazer e a desempenhar um papel muito importante. É claro que o Bahia sofre com altos e baixos, até outro dia a torcida do Bahia estava pegando muito no pé do Cauli também, mas os caras estão na terceira colocação empatados conosco, perdendo apenas na questão do saldo de gols ali. Então, é um bom time, é um time perigoso, atrevido, e eu tenho lido nos últimos 3 dias tudo que sai na imprensa esportiva baiana. E os caras vêm para tentar os 3 pontos. Eles não vão vir fechadinho para ver o que acontece, não. Eles vão vir para fechar, para fazer os 3 pontos, tá? E aí eu pergunto para vocês, diante dessas duas equipes aí, qual é o palpite de vocês pro jogo de amanhã? Estão mais confiantes? Estão mais reticentes? E é normal tá reticente não é ter medo, não. É respeitar o adversário, é respeitar a equipe que vai vir jogar com o Flamengo, que é uma boa equipe. Sabe onde que eu acho que o Bahia perde de goleada pro Flamengo? Naqueles que estarão na torcida rubro-negra. Esses vão dar aquela força a mais pro Flamengo mostrar a mesma raça que teve contra o Atlético do Paraná e buscar os nossos pontos. Bona, o Flamengo precisa de reforço. Hoje pela manhã me perguntaram sobre o Marcos Antônio. Fabrício, o Marcos Antônio é tudo isso mesmo? Não, o Marcos Antônio não é. O Marcos Antônio é um bom jogador. Vai servir pra gente com certeza absoluta. Se ele tivesse no time agora, por exemplo, apesar do Luiz Araújo ter feito boas apresentações, a gente ter dado muita sorte com o Luiz Araújo, não seria necessário, por exemplo, o Gerson ter saído da ponta direita. O Marcos Antônio poderia estar atuando ali de segundo homem de meio de campo. Ele faz um box-to-box que a gente só tem no Flamengo Nico de la Cruz. Ah, então se ele faz o box-to-box como a gente tem com o Nico de la Cruz, então pronto, resolvido o problema, né? Não, ele não tem o mesmo talento do Nico de la Cruz. O Nico consegue fazer o box-to-box e quando tá na frente, o Nico não só finaliza. O Nico dá assistência, o Nico dá o passe decisivo. Não é muito a praia do Marcos Paulo. O Marcos Paulo até entra na área, até tem um bom arremate, mas ele não é um goleador, apesar do que os dados que a gente tá vendo aqui, ele foi titular em 3 partidas e marcou 2 gols. Então, assim, apesar de não ser goleador, ele se apresenta muito bem dentro da área, tem um bom arremate de média e longa distância, mas assim, se o Nico é nota 10, o Marcos Antônio é nota 6,5, 7. Comparando apenas com o Nico. Agora, se a gente for comparar com geral, com os outros elencos, aí o Marcos Antônio fica uma nota 8 para a posição, comparando com elencos do Palmeiras, comparando com elencos do Atlético Mineiro e com demais elencos aí no Brasil. Mas dentro do elenco do Flamengo, ele não vai fazer a mesma coisa que o Nico faria ou que o Nico tá fazendo, mas é muito melhor jogador de segundo homem do que o Gerson. Mesmo eu tendo elogiado o Gerson, hoje o Marcos Antônio desempenharia um papel muito melhor, até porque o Gerson cansa. O Marcos Antônio, não. É a dele ali. Ele é igualzinho o Nico na questão fôlego. Vai correr o jogo inteiro, vai acabar o jogo, se deixar ele vai continuar correndo. Ele é muito bom no quesito físico, tá? Bom, como é que tá andando a situação da negociação do Marcos Antônio? A informação que eu trouxe nos canais ontem, ela começou a ser repercutida agora até na Itália. O Flamengo não fez proposta para Lazio, tá, pessoal? A informação que eu tenho e repito para vocês. O Flamengo acertou os números com o staff do Marcos Antônio e eles estão tentando marcar uma reunião com a Lazio para tratar da situação do Marcos Antônio. O Marcos Antônio não é prioridade na Lazio, a Lazio tem outras prioridades, mas o staff do Marcos Antônio tá correndo atrás dessa reunião para conseguir fechar essa reunião para que as coisas aconteçam. O Marcos Antônio vai fazer o papel dele de pressionar a Lazio para ser emprestado para o Flamengo. Entre Flamengo e o jogador tá tudo fechado há muito tempo. Agora depende do aval da Lazio. E o grande problema está sendo que a Lazio não arrumou tempo ainda para receber o staff do Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio não é visto como prioridade para a Lazio. A Lazio enxerga que tem mais de um mês para tratar a situação do Marcos Antônio e dá prioridade nas suas negociações para chegada de jogadores e também para saída de grandes jogadores lá da Lazio. Então, tudo vai depender do agendamento que o staff dos caras conseguirem para conseguir um empréstimo com opção de compra. E quando essa reunião sair, a gente não deve ter muitos problemas para poder finalizar a negociação, a menos que uma outra equipe atravesse tudo, que a Lazio fale pro atleta que tem planos para ele, coisa que até o momento ela não fez, aí pode zicar tudo. Mas por enquanto estamos na dependência aí do staff do jogador. Mas as coisas caminham bem. Ai, nação, esse é o nosso sonho de consumo. Esse é o grande sonho de consumo da nação rubro-negra, o terreno do gasômetro. O que a gente tem de novidade sobre o terreno do gasômetro? Bom, daquilo que eu postei para vocês ontem aqui mesmo no Resenha para agora, a única novidade que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte: a desapropriação tá mais próxima do que nunca. Pô, Fabrício, mas você não falou que não poderia desapropriar? Gente, desde que o prefeito tocou no assunto desapropriação, lá no longevo dia 27 de maio,
maio, eu venho escutando e lendo muito a respeito da desapropriação. É claro que há como a Caixa tentar rebater a desapropriação, mas a Caixa não venceria a queda de braço, pelo que eu apurei com um advogado que é inscrito aqui no nosso canal, que vai até pedir a ele para gravar um vídeo explicando melhor qual é a situação da desapropriação, que me parece muito arbitrária, mas segundo esse advogado, ela é corriqueira, acontece o tempo todo, e a questão da construção do estádio do Flamengo ali no gasômetro é um motivo suficiente para a desapropriação poder acontecer se a Caixa continuar ignorando o Flamengo como ela vem fazendo. Até hoje a Caixa não deu ainda o valor, e olha gente, que tinha muito jornalista aí falando que o Flamengo já sabia os valores, o que eu fui xingado aqui no canal, que eu não sabia de nada, que os valores já estavam batidos, que o martelo já tinha sido batido pelos valores, que era 240 milhões, eu falei, não é, gente, 240 é o que o Flamengo aceita pagar, a Caixa quer 400, e neguinho vinha e me massacrava. Pois é, ó, tá aí agora o impasse todinho, em cima da informação que eu já havia dado pra vocês, dos valores. Então, a reunião que aconteceu segunda-feira, gente, ela foi justamente pro Landim pressionar o Paes. O Paes não quer se indispor tão imediatamente assim com o Carlos Vieira, que é o atual presidente da Caixa, que é ligado, obviamente, ao governo que está na presidência do Brasil agora. E como o Eduardo Paes tem um bom relacionamento com o Lula, até conta com o apoio do PT para vencer as eleições no Rio de Janeiro no final do ano, ele não quer ir para o embate direto. Então, ao invés de já dar uma data limite para a Caixa, ficou acertado na reunião que o Eduardo Paes vai voltar a entrar em contato com o Carlos Vieira, vai pedir a ele mais um tempo, aí vai se reunir de novo com o Rodolfo Landim, vai explicar para o Landim o que está acontecendo com a Caixa, e nessa outra reunião eles vão estipular um novo prazo, e esse vai ser assim, aquele deadline, sabe? A linha final, na última data. Se a Caixa não respeitar, balbal Caixa, já era, hasta la vista, eles vão desapropriar o terreno. Então assim, pessoal, pelo que eu conversei de ontem para hoje sobre desapropriação de terreno, basta o prefeito querer se munir de provas e documentos de que é pelo bem da população. Vou colocar assim, a grosso modo, depois eu vou trazer o vídeo, se Deus quiser, do advogado com as explicações técnicas para vocês, mas a grosso modo é isso, e aí o Flamengo fica com um terreno até de graça. Quer dizer, de graça eu duvido muito, né? Sempre vai ter alguma coisinha que o Flamengo vai ter que fazer. Mas enfim, são essas as notícias que eu tinha para trazer para vocês, para atualizar vocês. Eu espero que vocês se acostumem com esse novo horário, entre 13 e 13h30. Hoje a gente estourou um pouquinho, porque foram muitos assuntos, muita apuração, e aí às vezes vai cair 13h30, 13h40, mas é de 13 até 13h30 o horário de vídeos aqui no Resenha. Avisa para geral, pessoal. A gente precisa muito de vocês visualizando, se inscrevendo, comentando e espalhando sobre o canal pra gente continuar ganhando inscritos, tá? Pra gente não ter que deixar de estar trazendo as informações do Mengão, sempre pautando na verdade. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Valeu, tamo juntos. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações, rubro-negra.